E é o que está acontecendo com o Silvinho. A torcida do Corinthians já está começando a pegar no pé, já está começando a pedir a cabeça do treinador e diz que não é só por conta desse jogo, são os 3 últimos jogos que não agradaram o torcedor. E vamos ouvir o Silvinho para saber o que ele tem a dizer sobre essa partida de ontem. Eu quero ouvir o Zé na sequência. Longe do time ser previsível, ao contrário, nós estamos tentando buscar esse time. Está aberto o cenário e trocas de atletas têm ocorrido com características diferentes. Haja visto que era o Jô, haja frente, o Roger foi para frente, depois Roger para o lado, o Jô volta. Esse tripé de meio campo, Juliano e Renato tem dado bastante para nós a nível técnico. A presença do Cantígio também, em outro momento foi Gabriel. Enfim, nós estamos buscando. Nós não temos ainda um período longo do qual a gente possa dizer, olha, esse jogo já não dá mais certo. Ao contrário, nós estamos buscando esse jogo. Bom, a gente está vendo aí, como está a situação do Silvinho, né, nas 3 últimas rodadas e em relação às 10 rodadas anteriores. Falando em aproveitamento, é uma diferença bastante grande ali, não tinha perdido nenhum jogo dos 10 anteriores e tinha 66,7% de aproveitamento. Agora ele tem uma vitória, que é uma vitória questionada contra o Fluminense pela torcida, dizendo que o Corinthians não jogou bem nem nesse jogo, e aí a derrota de 1-0 para o Sport e agora a derrota no Clássico. A média de gols marcados por jogo caiu mais de 1/3, né? Gols sofridos. Tudo bem ali. E bola de prata, a média do Silvinho também deu uma caída. Foi de 6,45 para 5,67. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de sportingbet.tv. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. José Elias, é para tanto, é para tanta cobrança? Esses 3 jogos não agradaram a torcida, há quem fale em deserto criativo, e aí a gente tem várias questões aqui para levantar, mas eu quero te ouvir. Já é para cobrar o Silvinho? Não, cobrado ele sempre será, Sim. Dani. Primeiro porque ele não tem currículo, né? Ele não tem as costas largas para que a torcida possa respeitá-lo um pouquinho mais, né? A questão ontem, para mim, durante os 90 minutos, para mim foram os primeiros 20, 25 minutos do jogo. O São Paulo dominou o Corinthians, primeiro pela vontade, depois pelos posicionamentos táticos, né? Você tem aí uma marcação-pressão em cima da saída de bola do Corinthians, o Corinthians com dificuldades para sair jogando. Alguns jogadores bem marcados, né? Você tem o Igor Gomes que fazia, quando saía pelo lado esquerdo, ele marcava o Fábio Santos e dependendo for ele fechava por dentro para pegar o Renato Augusto. O Sara, a mesma coisa com o Juliano, né? E aí depois batiam lateral com lateral para fazer as subidas da equipe do Corinthians. E Benítez, junto com o Luciano, trabalhando nas costas do Cantígio, jogando ali praticamente nas costas. E tem uma cena emblemática que o Renato Augusto chama a zaga para sair, né? Então ele chama o time para sair porque nessa dúvida se a zaga sai ou não sai, o São Paulo conseguia dominar o meio-campo e jogar nas costas da equipe do Corinthians. A partir do momento que o Corinthians conseguiu sair lá de trás e conseguiu criar algumas situações, até porque o São Paulo jogou 20 minutos numa pressão muito alta, né? Então depois ele precisava se recompor para respirar e poder fazer os ajustes para controlar o jogo. O Corinthians conseguiu entrar no jogo. O Corinthians faltou a criatividade muito por conta do posicionamento da equipe do São Paulo. O São Paulo anulou o Roger Guedes, o São Paulo anulou o Renato Augusto, que é o cara que pensa o jogo do Corinthians, mas mesmo assim, se vocês buscarem aí nas estatísticas, o Corinthians teve 50%, 54% de posse de bola, finalizações 10%, finalizações a gol 2, o São Paulo teve 2, o São Paulo teve 8 finalizações ao gol. Finalizações para fora, 5-5, chutes travados, o Corinthians teve 13 e o São Paulo teve 1. Que o problema é que esperam que o Corinthians vai jogar como o Barcelona. Eu não acho que o Corinthians vai jogar como o Barcelona. O Corinthians vai jogar com a cara do Silvinho. Como que é a cara do Silvinho? Dentro de um sistema que nós já estamos acostumados a ver, né? Com um cara centralizado, os 2 meias, um fazendo o movimento e o outro pensando no jogo. Então, Juliano faz a movimentação
para o Renato Augusto pensar o jogo e fazer as armações das jogadas. O problema é que quando não tem o William, o que acontece? Todo mundo já sabe, pressiona a equipe do Corinthians e depois marca o Renato Augusto, porque é o cara que vai pensar esse jogo. Foi exatamente o que o São Paulo fez e fez com perfeição, maestria e conseguiu ganhar o jogo. O problema que eu falei, e falo isso desde o começo, né, quando foram questionados, foram colocados, né, o Corinthians tem um quarteto, vai ser sensacional e tal. Eu falei, os jogadores são bons jogadores. O problema é como será a evolução do Silvinho junto com esses jogadores, porque ele vai ter que se adaptar aos adversários. Os adversários irão marcar Renato Augusto, irão tirar espaço do Juliano, né? E aí como ele vai criar um sistema novo de jogo? Por exemplo, sai o Watson e entra o Mosquito para fazer a mesma função. Por que não o Corinthians não colocar 2 centroavantes? Né? Passar a jogar num 4-4-2, coloca 2 centroavantes. O Cantillo ontem não conseguiu jogar, de novo, com dificuldades. Ele não sabe se ele marca ou se ele sai para o jogo. E aí dá a possibilidade do time adversário jogar nas costas dele. Então tem uma série de coisas que eu acho que o Silvinho precisa ajustar para poder dar sequência. Se ele não ajustar e se ele não se adequar ao momento do Corinthians, e especialmente também aos adversários, essa pressão vai aumentar, vai ser insustentável, porque nós sabemos que a Gaviões, agora me parece que a torcida da Gaviões está fazendo esse protesto, e a gente sabe o quanto ela tem de força perante essa diretoria, né? Porque a diretoria só contratou esses jogadores depois que a Gaviões deu uma pressão um pouco mais forte. Então, ele vai ser pressionado sempre, mas ele precisa também se ajudar. Mas ontem, muitos méritos da equipe do São Paulo. Pode ir, só quero que você responda também o que está ali. Jogo da vida? Já jogou jogo da vida? Sim, você pega a cartinha ali. Voltou quantas casas nessas 3 rodadas o Corinthians, se você achar que voltou? Ele está, por enquanto, encontrando o norte, né? Ele pegou também adversários em algum momento que lhe deram espaços e não entenderam naquele momento como jogar diante do Corinthians, né? Agora, nessa questão, por exemplo, ontem o Silvinho tinha o João Pedro no banco. Ele poderia ter jogado o Duqueiroz por dentro, para dar uma sustentação a um Gabriel, caso entrasse, e você bloquear a circulação do Benítez, que estava... Gente, bloquear o Benítez hoje não é tão difícil, com todo respeito, né? Você colocar um meio-campo um pouquinho mais forte, para não dar espaço para ele, o São Paulo já não cria e ele muito menos circula. Se você dá espaço, é claro que o cara vai jogar e vai se desenvolver, como em muitos momentos ele teve. Então, poderia ter puxado da lateral para o dentro, abre mão de um Watson para jogar com o João Pedro, ou seja, faz o 4-4-2 que o Zé falou, com o Gustavo Pereira e o Roger Guedes à frente, trocando de posição. Não precisa ser aqueles 2 caras fixos, mas que poderiam balançar a defesa do São Paulo. E você deixa mais soltos o Juliano e o Renato Augusto. O que acontece com o Corinthians hoje, por causa da inoperância desse tal Cantillo, que eu acho que é um jogador limitadíssimo, fraquíssimo por sinal, o Corinthians tem que... Ele não estava exposto ali ontem também? Não. Ele se coloca em exposição porque ele é um jogador que não procura taticamente se alinhar ao que é a principal função de um primeiro volante, que é a composição defensiva. Além da qualidade hoje, técnica para você ditar o ritmo de uma jogada. Ele não tem, esquece. E ele é um jogador que dentro de campo se comporta de uma forma indolente taticamente falando. Ele não é comprometido taticamente com a equipe. Então, o que acontece? Poderia ter aberto mão de jogador como esse para você ter o meu... Gente, o São Paulo está jogando em casa. Clássico contra o Corinthians. Estreia do Rogério, entre aspas, num jogo de peso em que ele nunca venceu. Vocês acham que o São Paulo ia se comportar como? Que ele ia ficar trancadinho em casa, ai meu Deus do céu, olha o Corinthians me ataca? Claro que não. Ele é pra cima do Corinthians. E aí você vai com um time que tem justamente tudo aquilo que o São Paulo mais esperava, que é espaço para jogar. Silvinho ontem foi péssimo. Ele foi muito mal ontem. Facinca. Oi, Zé. Assim, não, eu acho assim, tem 2 coisas uma que eu acho que precisa ser questionada, né? E aí não é nem questão de ontem. Ontem foi apenas uma gotinha d'água. E aí, assim, por que contrataram o João Pedro? Isso é uma pergunta, né? Por que contrataram o João Pedro? Será que ele veio de peso na contratação do Roger Guedes por ser o mesmo empresário? Essa é uma questão, porque isso vinha sendo uma prática utilizada na equipe do Corinthians. A segunda a questão do Mosquito, né? Eu acho que o Adson está atrás do Mosquito. Muito atrás. Não tem sentido você colocar o menino lá atrás. E assim, dentro do sistema de jogo que você falou, assim, eu acho que não daria certo com o Renato Augusto e Juliano, com esses 2 caras do meio. Porque assim,
O São Paulo ontem tinha povoado o meio de campo. E o São Paulo iria, com certeza, fazer um 3 contra 2, 4 contra 3 dentro do meio campo pelo posicionamento dos jogadores. E aí você ia sobrecarregar. O Renato não vai conseguir marcar e jogar ao mesmo tempo. Eu acho isso. Eu acho que o Renato você tem que dar uma certa... Ele não pode só ficar posicionado que nem... Se eu sou um treinador, eu sei exatamente da onde o Renato vai sair, quem vai ser o passador da bola para ele, e eu vou posicionar meu time para anulá-lo. Anulando o Renato, você mata 50% da capacidade da equipe do Corinthians de criação. Mas se você... O Juliano é um cara de movimentação, né? Ele faz a movimentação para abrir os espaços para o Renato criar essa jogada. Então, assim, nós estamos vendo Por isso que eu falo sobre a evolução do Silvinho em questão tática, para poder criar situações para esse time. Ao invés de, por exemplo, você deixar o Renato ali atrás no meio, você pode jogar o Renato lá na frente, faz então, um 4-2-3-1. Zé, mas é isso que eu ia falar, Zé. E põe o Renato lá na frente, recua o Juliano junto com outro volante e você põe lá atrás. O que você está falando do Cantígio, eu também concordo com você que ele tem dificuldades na questão tática. Mas aí entra também a questão do treinador fazer a leitura do jogo que ele vai enfrentar. Você vai enfrentar um São Paulo, como você falou, que vai pressionar, que vai jogar... Eu acho que ele não tem nível para jogar no Corinthians, Vem cá, fecha o meu meio campo. Oi, desculpa. Eu acho que ele não tem nível para jogar no Corinthians, o Cantígio, ainda mais na exigência hoje. Acho um jogador limitadíssimo. E outra coisa, é que eu ia terminar de falar aquilo que você já pegou e colocou aí exposto. Para mim, o Renato Augusto tem que jogar mais próximo da área. Não dá para percorrer tantas distâncias ao longo de um jogo um atleta que está, né, voltando a ter um ritmo, que a gente sabe que o Renato é um cara que precisa de uma adaptação um pouco maior. O Juliano, quando teve por característica bons momentos e recentemente até indo para a seleção brasileira, ele era a função daquele elo de região intermediária defensiva para levar a bola ao ataque. E aí você tem o Renato Augusto para ser a cabeça pensante. Mas aí você escalaria o Corinthians a partir do Cantígio ou a partir do volante? De que maneira? Bom, ontem, se fosse ontem... Não, tá todo mundo à sua disposição. Qual é o seu Corinthians? Cássio, Fagner... Não, esquece a linha de trás, a partir do meio campo. Seria o Gabriel. Gabriel. Pode ter ontem, né? É que assim, é muito difícil você colocar tudo isso de uma forma assim rápida, né? Mas pegando por ontem, eu teria tido o João Pedro como lateral, porque tem que ter uma função, o cara foi contratado para isso. O Du com o Gabriel. Você tem o Juliano, o Roger Guedes, o Renato e o Gustavo, o Gabriel Pereira. Desculpa, mas eu não entendi. Como é que é? O volante, quem seria o volante? São dois jogadores. Dois. Gabriel e o Du. Gabriel com o Du. Não, é o time, não é pro jogo de ontem. É o seu Corinthians. É o seu Corinthians. Tá todo mundo à disposição. Tá? Você vai jogar a final. Você tem o William, a final da Libertadores. Você tem o William, você tem tudo. Você tem tudo. É um outro exercício. Como é que você vai escalar? É difícil. Por que eu fiz essa pergunta? Porque você não tem como colocar o Renato Augusto lá na frente. Não tem. Se você não acomodar o Renato Augusto como segundo volante, você não consegue... Então você puxa o Juliano. Aí que tá. Quem que você prefere mais à frente? O Renato Augusto ou o Juliano? Aí o Renato. Você prefere recuar o Juliano? Sim, exatamente. Tá, é uma predileção. Então ficaria Gabriel, Juliano, aí você ficaria o GP, Renato Augusto e o William, e lá na frente o Roger. Né? Mas aí você põe... Ou então você, em vez de fazer esse 4-1-4-1, você pode entrar com uma formação que permeie muito mais o meio-campo menos exposto nessa questão. O Juliano vai ter que recuar um pouquinho, o que é difícil, porque aí você acaba perdendo uma válvula na frente. O Juliano tem... Ou então você abre mais eficiente. Ou então você abre mão do GP, que aí você vai perder lá na frente, que é complicado. O menino hoje, né? É complicado. Eu não consigo enxergar o Juliano como segundo volante. Ou então no 4-1-4-1. Você põe esse o Gabriel. Ok, beleza. Aí você vai abrir GP, Juliano, Renato Augusto e... Se bem que se a gente for William, pegar... E Roger Guedes na frente. Se bem que se a gente for pegar o que foi o Corinthians recente e que deu certo, tanto em 2017 como em 2015, um jogador que fazia o setor direito mais aberto não era de profundidade, que era o Jadson. Você pode tentar adaptar um Juliano para fazer essa função com a liberdade, claro, que o Jadson tinha de chegar um pouco mais por dentro para fazer, vamos lá, naquela formatação, tá? Você põe o Juliano com o Renato, o Gabriel como base de um volante, pode subir um cara mais à frente. Sabe o que me incomoda? E o William com o Roger mais solto. Sabe o que me incomoda? Isso é uma coisa que eu falo já há algum tempo e deixei de falar e agora eu vou dizer... O esporte não tem lugar pra gente pequena. Tem que ser... Gente pequena tem que ser fora de série. O Messi é pequenininho, mas o cara é fora de série. O cara é fora de série.
Então, eu acho que é um problema ter o Gabriel em campo. Ele é muito pequeno. Você manteria o Cantígio? Sim, porque o cara é uma segurança na bola aérea. Uma segurança não. Ele te ajuda na bola aérea. Eu até, uma sugestão para o Data ESPN é fazer um levantamento de quantos gols, o percentual de gols de cabeça, de bola parada de cabeça que sai no campeonato. Você entendeu? Lateral baixinho é um suicídio. Os caras deitam e enrolam em cima deles. Fagner, Pará... O Silvinho já tá pressionado pela torcida. Você ainda fala que lateral baixinho é ruim? Quem o Silvinho, o Silvinho era lateral. O Silvinho mas você pega os grandes jogadores, os caras são grandes. Os caras são altos. Você pega os grandes tenistas, os caras são grandes. Pô, no basquete nem precisa falar, e nem no vôlei. Você pega a natação, os caras são gigantes. Sim. Você entende? Os caras são grandes. Então eu acho que no futebol, que é muito no aéreo, o futebol é um jogo muito aéreo hoje em dia. Entendeu? Você não pode ter jogador pequeno. Não pode. A menos que o cara seja muito acima da média. Ah, claro, você vai deixar o cara mais alto, mas também não adianta nada, né, Sormani? Também, o princípio básico é você ter o toque de bola no futebol. Eu acho que ele tem. Eu acho que a saída dele, embora seja lenta, e eu concordo com você, eu acho que o Cantígio, ele na marcação, ele pode perder um pouco em relação ao Gabriel, concordo. Na saída de bola, distribuição de jogo, ele tem uma quebrada de jogo que o Gabriel não tem. Sim. Se ele pega a bola, saiu na esquerda com o Fábio Santos, jogou a bola pra ele, o lateral se projeta alguém, essa jogada, essa virada de jogo, o Gabriel não faz. O Cantígio faz. Olha, eu tô achando interessante vocês escalando o time do Corinthians aqui, vendo as mudanças, e aí eu quero botar o Pedro também nessa conversa para saber o seguinte. Temporada 2022, Pedro, é ele quem vai estar montando esse Corinthians? Você acredita nisso? Ou a torcida já está começando ali a pedir a cabeça, né? Organizada, mandando ofício? Ou vai depender muito da sequência? O próximo jogo do Corinthians, por exemplo, é contra o Internacional. Um resultado ruim nesse jogo. Ele realmente coloca o Silvinho na berlinda, não só para a torcida, mas internamente? Infelizmente pela cultura vai colocar, né, Dani? Mas é uma pena, porque quando você contrata o Silvinho, você contrata essa série de reforços que você contratou ao longo da temporada, você precisa entender que o Silvinho é um técnico de formação. Quantas e quantas vezes o Zé já sentou aqui e já alertou isso? É uma questão de evolução. O Silvinho é um cara em início de trabalho, início de carreira. Então o Corinthians tem que saber o que ele quer também. Ficar rifando o Silvinho, um cara identificado com o clube, um cara que tem até uma amizade pessoal com o Duílio, com a diretoria, eu acho que não é o melhor caminho. Você precisa entender, esse time está em formação. Esse treinador está em formação. Não adianta você achar que ele vai te entregar uma sequência de futebol. Agora foi o Zé que falou, se eu não me engano, brincando, cobrar o futebol do Barcelona lá do Guardiola agora. Então, assim, você precisa entender, é um processo. Você quer chegar em 2022 um pouco mais amadurecido com essa equipe, com esse treinador, você vai precisar dar tempo. Você precisa entender qual é a régua desse time. Esse time não vai disputar título brasileiro. Quando a gente sentava aí na bancada e falava que tinha potencial para beliscar talvez um terceiro lugar, era esse time jogando a bola que ele tem capacidade, mas vai ter evolução, vai ter oscilação, vai ter momentos como o clássico de ontem, que o rival vai estar muito mais atento, que você vai ter problemas. Então, assim, aceitem o processo, senão vai ser tudo atropelado. Vai chegar um outro treinador que talvez não vai gostar do jogador X, não vai gostar do Gabriel, não vai gostar do Cantígio, não vai gostar do Renato um pouco mais recuado, como o Sormani colocou. É um processo. A diretoria precisa entender que isso é um processo. Ou você banca o Silvinho para colher alguma coisa em 2022, ou você vai ficar rifando ele a cada 2, 3 tropeços. Eu acho que não seria o melhor caminho não, Dani, mas conhecendo o futebol brasileiro, torcida organizada, dirigente, se não começar a apresentar uma margem aí, já são 3 jogos sem um bom futebol, apesar da vitória contra o Fluminense. Se você esticar um pouco mais essa sequência, a gente já sabe qual vai ser a temperatura da frigideira ali, né? Porque a gente fala, o Corinthians é para 2022, né? Quando chegaram os reforços ali, a gente começou a colocar muito que ia precisar desse tempo. O Silvinho é para 2022, pelo que vocês estão vendo? Quero ouvir vocês. Então, o que eu acho é o seguinte, é injusto cobrar do Silvinho agora com os jogadores que chegaram durante o campeonato. É injusto. Sim. Ele não teve uma pré-temporada, ele não teve uma intertemporada, é injusto. Mas começou o ano. Se no Campeonato Paulista não mostrar resultado, manda embora. Manda embora. Futebol então, é muito dinâmico. Passa a ser justo na virada da temporada. De esperar técnico, 1 ano, 2 anos, 6 meses. Não entendo. O Campeonato Paulista, com o elenco que o Corinthians tem, você tem que mostrar qualidade. Você tem que mostrar jogo. Você tem que mostrar jogo. Se não mostrou, manda embora. Porque não vai mostrar. Repito, o futebol é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. E o futebol hoje envolve muito dinheiro.
Se você não tem a capacidade de extrair do seu grupo o que ele pode te apresentar num curto espaço de tempo, não serve. Você está falando de desempenho ou de resultado? Só para eu entender assim, tem que ganhar o Paulista? Se você tiver desempenho, o resultado vem. Se bem, mas aí você tem o Palmeiras bem montado. Claro, tem, né? claro. É o seguinte, você tem que ter desempenho, você pode até não ganhar o Campeonato Paulista, mas você vai ter que ter um desempenho satisfatório, de modo que, quando começar as outras competições, sei lá, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pô, vou chegar forte. Eu não ganhei o Paulista, mas vou chegar forte. Porque o Paulista, você entendeu? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, o futebol, o esporte não tem espaço para gente pequena. No futebol, hoje em dia, não tem mais espaço para técnico que precisa de um ano para mostrar serviço. Não dá mais. Perde-se muito dinheiro num período de tempo desse. Você entendeu? É patrocínio que não vem, é bilheteria que cai, é bônus que você perde, é pontuação no Campeonato Brasileiro que joga lá embaixo, você recebe menos dinheiro. Não adianta, velho. Não adianta, isso é muito romantismo. E o futebol brasileiro é uma máquina de triturar, do mundo inteiro é assim. Não apareceu o resultado, os caras mandam embora. Na NBA é assim também. Mas o tempo não é um pouquinho maior? Nada, é igualzinho, a mesma coisa. Aquela história de que o Klopp precisou de 4 anos para ganhar. Mentira. É só você pegar o desempenho dele no Liverpool. No primeiro ano, ele já leva o time para Champions. No primeiro ano, ele já leva o time que estava lá embaixo, o Liverpool. No primeiro ano, ele já leva para Champions. Fez a final da Liga Europa. E depois faz a final da Liga Europa. Enfim, ele apresenta resultado. Você pode não ganhar de cara alguma coisa, mas você tem que mostrar um resultado, desempenho. Porque eu volto a dizer, o prêmio de campeão da Copa do Brasil tem um valor. Sim. O vice-campeão também. No Campeonato Brasileiro, o idem na Libertadores e por aí vai. Não dá pra você ficar um ano com o treinador e ele lá embaixo assim, passa um ano assim, é verdade. Não dá. Agora vou botar um outro cara, ele vai ficar mais um ano pra tentar fazer o time jogar. E o time não joga. Exemplos de Corinthians e Grêmio recentemente com o Thiago Nunes. Ele arrebentou os dois. E esperar o quê? Ele arrebentou os dois. Lógico. Em um semestre. Primeiro semestre do Grêmio. E lá no Ceará tá a mesma coisa. Sim. Ceará tá a mesma coisa. Você tá confirmando, então? Nesse sentido, sim. Quando é que pode cobrar o Silvinho? Você pode dar uma pré-temporada e começar o Campeonato Paulista. Tá bom, você quer a pré-temporada que você quer montar? Então tá bom, tá aqui. Você tem o seu plano. Eu acho justo que o cara tenha o direito de começar e pensar um trabalho. Até porque é a função do técnico. Não é só você pegar e jogar colete pra cima e vamos escalar o time. Não, eu quero montar um projeto. Tá aqui. Então você tem um projeto, você monta o projeto. Agora, se no seu primeiro objetivo, que é um objetivo que, com todo respeito, é precário em termos de competitividade, que é o Campeonato Paulista, você precisa pelo menos entregar aquilo que é o que se espera, levar o time para a semifinal. Vai perder para o Palmeiras, tudo bem. Vai perder para o São Paulo, ok. Para o Santos hoje, o Corinthians é mais favorito, mas você tem o mesmo balaio de equipes que tem o seu nível. Você chegar à semifinal agora, um Corinthians com esse tipo de investimento que tem sido feito, com o tamanho de peças, e você não bate uma semifinal do Campeonato Paulista, aí é complicado. E aí, Zé, é essa métrica para medir ali quando que pode se cobrar o Silvinho? É um mata-mata, uma semifinal? Ou você espera o Campeonato Paulista todo e aí, não sei, você coloca em risco a temporada seguinte se não for o resultado que se esperava? Como é que você vê? Não, Dani, eu torço especialmente pro meu amigo, né, pro Vitamina, pro Silvinho, para que ele possa fazer um bom trabalho no Corinthians, pessoalmente, porque é meu amigo de infância. Mas conhecendo o Corinthians, eu não sei não. Vocês estão falando de Campeonato Paulista, eu não sei se ele mantiver essa escrita aí, essa pressão, conhecendo o Corinthians, eu não sei se a diretoria vai suportar a pressão, especialmente, como eu falei, das torcidas organizadas, e a gente sabe que a torcida organizada Gaviões da Fiel tem um peso muito grande. Né? O Internacional na próxima rodada pesa quanto, Zé? Para que ele possa... Oi, Dani, desculpa, cortou. O Internacional na próxima rodada pesa quanto nesse cenário que você está colocando? Pesa muito, Dani. Vai pesar muito. Vai pesar muito, porque existem formas de você perder um jogo, né? Existem formas de você ganhar um jogo. A torcida do Corinthians não está olhando o resultado, está olhando o desempenho. Se estivesse olhando o resultado, não estaria cobrando por conta da vitória contra o Fluminense. O problema é isso, é a forma como se perde, é a forma como você demonstra a sua qualidade ou a sua forma de pensar o futebol. É aquela história de você joga pra frente, ganha, perde, mas você tem 3 bolas na trave, o goleiro do time adversário sendo o melhor jogador em campo e tal. Isso aí a torcida te dá uma, opa, peraí, nós estamos jogando. Mas não é isso que nós estamos vendo na equipe do Corinthians, né? Nós estamos vendo muita oscilação. Essa oscilação ela é prevista
O Dani, é só analisar. Renato Augusto, há quanto tempo estava parado? É bastante. Há quase um ano, né? Muito tempo parado. O Juliano chegou e foi o que encaixou em termos de velocidade, em termos de preparação física e tal. O William chegou, não deu certo, não conseguiu jogar ainda, né? O Roger Guedes também, que deu certo. Então, vamos dizer assim, de 4 jogadores que chegaram agora, 2 estão bem e 1 está subindo, que é o Renato Augusto, né? Que vai chegar. Eu acho que ele ainda não está no auge. Embora ele tenha jogado bem em algumas partidas, ele vai oscilar. Porque a gente sabe, primeiro pela característica física, pela necessidade de ter esse ritmo de jogar quarta e domingo, né? E também pelos adversários. A gente esquece que do outro lado tem os adversários, né? Que vão marcar esses jogadores. Então eu prefiro me apegar aqui até o final do Campeonato Brasileiro. Eu não me arrisco o Paulista, não. Como eu falei, eu torço para o meu amigo Vitamina para que ele possa fazer um bom trabalho, mas conhecendo e sabendo da força que tem essa torcida, né, e a cobrança, eu não sei não. Eu espero até o final do ano. Vamos esperar até o final do ano para ver se não tem uma surpresa. Eu concordo com o que o Zé falou. Eu estava só expondo o seguinte, eu acho que não era justo você cobrar ele agora que as peças acabaram de chegar. Tem uma mensagem aqui, para você, Sormani. Concordo com o Zé, se não apresentar resultado no Campeonato Brasileiro, ele cai. O Pensendor fala assim, Sormani, o Paulista não quer dizer nada. Do jeito que o São Paulo ganhou o título, todo mundo achava que ia ganhar tudo. E no fim perdeu tudo e está brigando para não cair no Brasileirão. Então, mas o Paulista não é bem assim. Não é bem assim. O Paulista tem 5 times que disputam o Campeonato Brasileiro. 5. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bragantino e Santos. O Campeonato do Rio de Janeiro tem 2 times que estão na Série A. O Fluminense e o Flamengo. O Campeonato Gaúcho tem 3 times. Inter, Grêmio e Juventude. Sim. Mas olha o nível. O Juventude você não coloca no nível do... Qual é o time mais fraco de São Paulo? O time mais fraco de São Paulo hoje é o Santos. Está no nível do Santos? Não. Então, olha. Em Minas você tem América e Atlético Mineiro. Então o Campeonato Paulista, embora o Campeonato Regional não seja muito parâmetro, o Campeonato Paulista é diferente, gente. É diferente. E além disso, você tem o Guarani e Ponte Preta que estão na Série B. A Ponte Preta tá mal. Ponte Preta tá mal. Mas você tem o Guarani, que está brigando para subir. O Novo Horizontino que está subindo da C de novo para tentar para B. Exatamente. Então o Campeonato Paulista, ele tem o mesmo peso, a mesma grau de dificuldade do brasileiro. Não tem. Não é isso, não tem. Mas o Campeonato Paulista serve de parâmetro, sim. Claro que serve. Eu acho que serve. Portanto, é que a gente se empolgou com o Crespo, por quê? Porque ele ganha o Paulista. Ele ganha o Paulista. Não é fácil ganhar o Campeonato Paulista. Por mais que você fale, são no mínimo 5 times brigando pelo primeiro lugar. No Rio de Janeiro só tem o Flamengo. Só tem o Flamengo. Em Minas só tem o Atlético. No Rio Grande do Sul você tem 2 times. Você entendeu? E no Paraná só tem o Atlético. A rivalidade muda um pouco no estadual, né? Sobe o nível de quem está mais abaixo. Mas o Campeonato Paulista serve de referência. Eu acho que serve. Eu fiquei matutando aquela pergunta. A ver você esperando sua vez. Não, eu fiquei matutando essa pergunta que o Sormani me fez em relação ao time do Corinthians. E aí, logicamente, que dando aquela face encanada tem que olhar, na minha tática, né? Porque ela difere da sua visão de pensamento tático também. Mas eu tiraria o Gil desse time, que eu acho que é uma peça que hoje... Eu também acho. Ele é o Miranda do... o Gil é o Miranda do Corinthians. É o Miranda do Corinthians. O Gil é o Miranda do Corinthians. Eu tentaria transformar esse time com o Fábio Santos, com esse menino Raul, que está sendo pouco utilizado, mas ele é bom zagueiro, com o João Vitor. Faria o Fagner com o Piton para você dar uma velocidade pelas alas e trabalhando com o Gabriel. E o Renato Augusto e o Juliano no meio do Gabriel, do Fagner e do Piton. Você tiraria o Cantígio. Tiraria o Cantígio, claro. E colocaria lá na frente o William com o Roger Guedes. 3 zagueiros, um 3-5-2, só que aí eu trabalharia com o Piton e o Fagner. Você dando a eles a oportunidade de encostar para esses 3 atrás, um tem que sair, Fazincani. Eu estava assistindo o Santos Esportes domingo. O Santos estava jogando com 3 zagueiros. Se os caras se comportarem como zagueiros, você tem um cara menos atacando. Os 3 ficam. Porque o meu base... Os caras se defendem com 11. E você ataca com 8. Que aí é você treinar quando tiver a bola, o cara sai de outra maneira, pra esquerda, hoje, até pela movimentação que não dá pra você jogar como lateral, que também pra mim compromete, é o Fábio Santos. Ele pode fazer essa função. Mas é que tá. Ele vai pode te comprometer no jogo aéreo. Ele é pequenininho. Sim. Ele é pequeno. Verdade. Se você tem um zagueiro, um lateral como o Léo, por exemplo, no São Paulo, que é um lateral alto,
e que é bom no jogo aéreo, o Madison, por exemplo, do Santos. O Madison tem 1,84 m. Sim, ele pode fazer a Ele pode fazer esse terceiro zagueiro. O Tinga do Fortaleza pode fazer. O Danilo da seleção brasileira, ele é alto, ele pode fazer o terceiro zagueiro. Palmeiras. O Renan do Palmeiras. Sim. O Renan do Palmeiras. Você entendeu? O Felipe Luiz no Flamengo, embora não seja tão alto, mas é um cara que conhece ele tem o jogo. colocação. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Não, o que eu falo assim, o Fábio Santos poderia jogar na base da experiência dele, né? Pela colocação, aí você traz o Piton, você traz um pouco do Fagner. Então, assim, é que eu gosto do esquema, por quê? Por que eu defendo sempre o 3 zagueiros? Porque você pode, dentro do jogo, ter variantes que te permeiem, que te permitam você chegar e você encostar com mais peças para você tentar atacar. Você ganha as alas. Se você tem alas que fazem o ir e vir muito bem, o Fagner, por exemplo, ainda faz isso. Aliás, eu acho um desperdício o Corinthians travar o Fagner. O Corinthians trava o Fagner como lateral. Gente, pô, o melhor momento do Fagner com o Corinthians, com o Tite em 2015, foi jogando como praticamente o quarto homem de armação. Sabe? Hoje o Fagner joga como lateral presinho na direita. Tá errado. Então, assim, o Silvinho tem que solta mais. Ah, não dá para soltar o Fagner, então, como lateral hoje? Então... E sabe o que chama atenção? O Silvinho é um cara... Ele passou... É que ele não vai a maior fazer. parte da carreira ele não dele vai fazer jogou na isso, Europa. Normani. E ele não vai fazer isso. Não, mas ele podia fazer isso. Poderia. Poderia fazer isso. Dá pra você ter no meio-campo o Renato Augusto e o Juliano, Pedro, mas você tem que montar um sistema. É o sistema que você vai jogar lá em cima, o tempo inteiro. É lá que você vai marcar. Porque se você for recuar pra marcar no seu campo com esses dois caras, pode ser problema, Pedro. Ô Pedro, fala aí, e eu quero te ouvir também em relação ao Roger Guedes, que você citou antes. O Facincani colocou ele centralizado nesse esquema aí, né? Ele e o William jogam de posição. Jogam livres. Porque o Pedro tinha falado sobre isso. Fala, Pedro. Não necessariamente você ter o Roger um pouco mais aberto significa que você tem que ter um homem lá dentro enfiado. Você pode ter dois caras abertos se movimentando muito, até porque pela qualidade que o Corinthians tem, quando pega uma defesa fechada, a movimentação vai abrir espaço. Não, eu só pontuei aí, chamei o Facinca, que ele comentou uma situação do Fagner aberto. Você chegou a prestar atenção numa fala do Silvinho ontem na coletiva, que ele disse que ele não queria exatamente o Duqueiroz apoiando, que se ele quisesse alguém mais aberto para o ataque, ele colocava o GP. Então acho que diz muito sobre o entendimento dele. Ele quer um lateral que seja simplesmente um quarto homem de defesa. E aí é o que eu falo, para além do desempenho ofensivo, defensivo, dos desarmes do São Paulo ontem, tem muito problema no conceito ofensivo. O Corinthians hoje vive de uma bola virada para pegar 1 contra 1. O garoto lá, seja GP por um lado, ou Mosquito pelo outro, ou Mosquito quando tá pela esquerda, vive dessa inversão de bola, que nem sempre acontece com velocidade, pela característica dos jogadores ali do meio, às vezes meio travado, para viver desse contra 1. Eu acho que um time com esse elenco tem que ter muito mais que 1 contra 1 dos garotos. Tem que ter ultrapassagem de lateral, tem que ter um time que abre o campo para achar espaço. Por isso que eu falo que não é só ele comete a dois situação do equívocos. São Paulo. Me preocupa um pouco esse conceito, sabe, Facinca? Nessa frase ele comete 2 equívocos. O primeiro, travar um jogador como lateral, que hoje nenhum time do mundo faz isso. Você não trava um lateral, você ganha mais uma válvula de criação pela direita e você trava a criatividade de um cara que é técnico. Esse Duqueiroz, ele é técnico. A jogada que ele briga com o Lisieiro é uma jogada que ele sai... A característica dele é olhar pra frente. Habilidade. Ele é um cara de meio campo. Ou seja, você tá matando a criação de um menino que é bom jogador e travando ele numa posição que hoje não necessita mais de você ter um cara preso. E outra coisa, o Silvinho, ele foi jogador do Raikkonen. Sim. Foi jogador do Raikkonen. Do Mantini. E foi assistente técnico do Mantini. Sim. Quer dizer, o Raikkonen, ele começa a implementar no Barcelona, é ele que começa todo a pavimentar esse caminho. Do Arsène Wenger. Exatamente. Então, quer dizer, parece que ele não aprendeu nada. Nem como jogador e nem como auxiliar. Porque você não vê esse Corinthians em campo fazendo o que aquele Barcelona do Raikkonen fazia. O que a seleção da Itália com o Mancini faz. Entendeu? O Zé queria falar também. Mancini Ô, Zé, fecha você aí essa questão do jogo, fica à vontade. Eu quero tratar de uma outra questão aqui, que foi o uniforme. E tem o gol do Luciano também, que a gente vai mostrar o gol anulado, né? Mas fala, Zé. Não, eu acho que assim, eu acho que são 4 ótimos jogadores, mas não vão fazer e aí eu vou falar o que eu já tinha falado antes, né? Não vão jogar igual o Barcelona. Não vão. Nós não podemos achar e esperar que o Corinthians vai jogar para frente. Não vai. Embora o Silvinho tenha tido o Raikkonen como treinador, o Mantini também, né? Ele foi auxiliar, mas a base dele, praticamente toda, ele passou muito tempo com o Tite.
Ele passou muito tempo com o Tite, como auxiliar no Corinthians, auxiliar na seleção. Então tem alguns conceitos que são conceitos base dele, né, em relação àquilo que ele tem. Tanto que ele chegou falando que ele iria trabalhar a linha de 4. Bom de ouvido. Ele foi questionado, ele falou, não é isso, né, tem vários conceitos e tal. Mas nós estamos vendo que é aquela coisa da evolução como treinador. Até passa, ou pode ser até uma questão de insegurança, de sair da zona de conforto dele, de mudar um sistema de jogo, de criar novas situações, entendeu? Mas é assim, precisa ver como também ele vai conseguir fazer isso com essas peças. Sabe uma coisa? Porque existem jogadores que são limitados, tem dificuldades para fazer. Não adianta achar que o Cantígio vai ser o Xavi, entendeu? Que vai sair tocando, armando o jogo, que vai ser o Busquets e tal. Não adianta, entendeu? Tem as suas limitações. E aí um acaba trabalhando para o outro e nessa questão de 90 minutos você tem os adversários que estudam, que também treinam para anular os pontos fortes do Corinthians, e anulando os pontos fortes do Corinthians, ele tem as suas limitações. E aí tem do elenco e a limitação dele como treinador, mas a limitação dele está embutida na experiência e naquela coisa da insegurança que só um treinador mais experiente, mais maduro, talvez vai fazer com com certa né? tranquilidade. Eu acho isso. Fecha rapidinho que a gente tem que andar aqui com o programa. Eu sei, vai, mas tem esse 5 segundos. Sabe o que um bom técnico faz às vezes? Ele com a mesma escalação, ele pode mudar o sistema de jogo. Ah, sim, Você mas não até faz passa rodízio. pela experiência que o Zé Por tá exemplo, colocando, o Zé né? falou do Barcelona. Vocês sabiam que o Barcelona do Luiz Henrique foi uma evolução do Barcelona do Guardiola? Que começou a se tornar um time mais estudado? O que ele pega? Antes você tinha o Xavi e o Iniesta no meio campo, você travava aquela linha de 3 mais 3 com os atacantes. O que faz o Luiz Henrique? Ele puxava um dos volantes, ou o Busquets ou o Rakitic, para ser o terceiro zagueiro e abrir a lateral. Sim. O Silvinho pode fazer isso com o time do Corinthians. Você não precisa fazer aquela história, não, para mudar o sistema tem que mudar as peças. Nem sempre. Você pode rodar as peças com o mesmo esquema e aí ao meio do jogo. Hoje eu vou fazer um Corinthians com a linha de Palmeiras 3. com o Felipe Melo, né? Exatamente. Mas Hoje eu olha vou... que o que o Zé tá Busquets já colocando... fazia isso, hein, Facinca? Oi? Não foi o Sérgio Henrique, não, hein? Busquets já fazia isso na época do Silvinho. Eu falo porque conversei com o Silvinho na época de Barcelona e ele falou pra mim, Zé, o jogador mais importante do Barcelona não é o Messi, Ronaldinho, nada, é o Busquets e o Deco. Na época do Silvinho era o Xavi, né? Palavras do Silvinho. O jogador mais importante do Barcelona era o Busquets, porque o Busquets pegava a bola nos pés dos zagueiros e fazia esse posicionamento que você está dizendo aí para dar saída de bola. Sim. Palavras do Silvinho. Olha aqui, amanhã vocês vão todos pro ESPN FC para falar de Barcelona. Não é falar Olha de aqui, Barcelona, deixa eu Dani, mas é mostrar uma explicar o outra que o time coisa. pode fazer. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui que eu não sei o tanto que isso influencia no jogo, mas o torcedor ele fica bravo quando o tipo de lançamento de camisa é feito num clássico. Eu achei a camisa linda, tá? O Corinthians ontem jogou com um uniforme diferente e aí eu quero ouvir vocês sobre o quanto que se tem razão de falar que o uniforme vai ter que ser aposentado, que o uniforme não sei o quê. É pra gente entrar um pouco na coisa da torcida aqui, né, professor Mano? Eu achei... O uniforme é lindo, entendeu? Eu achei o uniforme do Corinthians assim... Olha, desses terceiros uniformes que a gente tem visto aí, ultimamente, eu acho que é o mais bonito. Mais bonito. Jogar um clássico com esse terceiro uniforme, não vejo nada demais. Da azar é questão de crença de cada um, entendeu? Eu acho que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Eu achei super legal. Duro, por exemplo, outro dia eu estava assistindo CSA e Cruzeiro, na Série B. O Cruzeiro estava jogando tricolor, com as cores da bandeira da Itália. Sim. Que o Cruzeiro era o Palestra Itália de Minas, né? E o CSA estava jogando com a camisa azul, com a ação branca e a meia azul. Você estava assistindo o jogo, eu falei, caramba, mas não conheço ninguém no Cruzeiro. Não, eu não conheço ninguém no Cruzeiro, porque eu estava olhando o CSA. Eu achava que o CSA era o Cruzeiro. Você entendeu? Eu achava... Então, não foi o caso desse jogo aí. Esse uniforme aí é um terceiro uniforme mesmo. Eu achei super bonito, super bonito. Se corintiano eu fosse, eu comprava uma camisa dessa. Eu também, eu achei bem bonito. Muito lindo, muito lindo. O cúmulo do absurdo pra mim foi uma vez Palmeiras e Cruzeiro jogarem em 2009, Palmeiras de azul, Cruzeiro de branco. Falei, acabou. Gente, dar uma confundida, né? É ridículo. Então, isso é ridículo, mas isso aí de ontem não é. Ô Zé, o jogador... Fala. A camisa é bonita, linda, mas eu acho que tudo tem que ter um limite. Eu acho que para alguns jogos você tem que entrar tradicional, a torcida se identifica.
Esse era um deles. Você tem, sabe, um certo carisma. Por exemplo, quando esse uniforme 2 que é lindo, que é a camisa preta com listrado, não se usa mais. Uma camisa belíssima, uma camisa que foi imortalizada. É a questão do merchandising. Claro. Você tem que vender essa camisa. É posição até do óbvio, não tem a do dúvida. fabricante. Exatamente. Entendeu? Só que eu sou um cara mais tradicionalista. Eu entendo que camisa de futebol, terceira camisa, ela tende a entrar com as cores do clube. Tem que entrar. Toda a terceira camisa? Você pode fazer ela Acabou a diferente. produção de terceira camisa, Não, então. mas O alvinegro, que nem o Santos, vai fazer o quê? É que eu gosto. O Santos pode fazer uma camisa cinza, como já fez uma vez. Mas aí fica igual ao branco, entendeu? Não necessariamente, mas é que assim, eu acho que dá pra você pensar até num design diferente de camisa com a cor do clube. Eu gosto. Eu acho que quando você pega uma terceira Então, nem camisa contra o com uma São cor Paulo, diferente, nem O contra Barcelona ninguém. joga com as cores da Catalunha de vez em quando. Sim, Da bandeira da tudo Catalunha. bem, mas aí tem sentido por Entendeu? causa disso. Tem sentido O por Santos vai causa jogar disso. com as cores da bandeira da cidade de Santos? Pô, ninguém conhece. Deixa eu ouvir os meninos, a gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui, mas eu quero Mas o senhor saber, já jogou de azul, que é o primeiro do uniforme. Zé e quero ouvir o Pedro pra fechar. Ô Zé, o jogador pega birra de camisa? Não, isso é só pra torcida. Não, é só a torcida. O jogador pega a camisa como essa e fala, nossa, bonita, vai pro jogo. Ou senão fala, nossa, que camisa horrorosa. Coloca no corpo e vai pro jogo. É mais pela questão da torcida. O Pedro vai dar uma de calçade. Eu não entro nessa, né, Pedro Ivo? Eu não entro nessa. Camisa bonita pra caramba. Pô, o time não joga nada, não é por causa da camisa, deu sorte, deu azar. É o que o Sormani falou, respeito a crença de todo mundo, mas não é por causa disso que vai bem ou que vai mal. Camisa bonita e outra coisa, Dani, ontem não ganhou, mas você lembra quando essa camisa estreou? Futebol Final do feminino. Brasileirão feminino, Corinthians do Palmeiras, um sapeca iaiá danado, campeão. E aí, vai dizer que não deu sorte? Camisa bonita pra caramba, tem que vender, respeito a situação do Facincani aí, do tradicionalismo dele e tal, mas é justamente em momentos de maior holofote, com clássico, como ontem, jogo único, todo mundo olhando, que o Corinthians e até a fabricante pensaram ali que poderia ser o melhor momento para divulgá-la. E tá aí a gente falando da camisa até agora, torcedor Deu achou certo. bonita, jogador achou bonita. Camisa Acho que linda, cumpriu hein? seu papel. 99 e Camisa 99. linda, eu gostei também. Camisa linda, Eu linda. diria não só a Mas eu camisa, vou mas citar o um- uniforme. vou citar um fato. O todo, né? O todo, Sim, todo. o uniforme é muito Camisa, bonito. calção e meia. Você tem que olhar pro Eu vou citar um todo. fato. Em 99 para 2000, o Corinthians teve 5 uniformes. 99 para 2000, tá? O branco que ganhou o Campeonato Brasileiro 99, o listrado que jogou naquela condição. Aí ele vai pro Mundial com uma camisa com as cores do clube diferente, foi aquela branca com a omoplata preta ou a inversa, que era preta com omoplata branca. E ele teve uma camisa cinza colorada. Foi campeão. E foi campeão. Ou seja, ele teve 4 uniformes com a mesma cor do clube, sem inventar cor que não tem nada a ver. Boa, intervalo. Chega de Corinthians e São Paulo. E foi Olha lá, campeão vocês com estão as até me duas. confundindo. Daqui a pouco a gente vai falar aqui Nossa, de tá nervoso, Flamengo, vamos falar de Galo também, mas ó, o Jornal Já Argentino. o Corinthians, pra vocês, o Corinthians joga de verde e o Palmeiras de preto e branco e vou fazer o Revoltou, clássico da gente, paz. socorro, pelo amor